nós estamos percebendo que Jesus Cristo tem autoridade absoluta sobre tudo aquilo que é incontrolável aos homens. Nosso Senhor tem autoridade absoluta sobre tudo aquilo que é incontrolável. A gente está vendo aqui esse relato onde uma terrível tempestade chegou naquele barco, né? Aquele mar tranquilo agora estava sendo tomado por ventos fortes e uma terrível tempestade. Nós estamos vendo aqui Lucas passo a passo, progressivamente, mostrando a autoridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Inicialmente, nos capítulos 4 em diante, Lucas já mostrou a autoridade de Jesus Cristo sobre as enfermidades, por exemplo, sobre os demônios. Jesus Cristo teve autoridade aqui para o evangelista sobre a lepra. Jesus Cristo teve autoridade até sobre o pecado. Ele disse, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Lucas 5, nós vimos esse relato, o Senhor Jesus Cristo restabelecendo as pernas, se eu pudesse assim dizer, daquele jovem paralítico. As pernas dele agora estavam novamente firmes e ele podia caminhar e viver a sua vida como alguém que foi curado pelo Senhor. Então Lucas ainda continua, agora chegou nesse ponto aqui, em que ele está mostrando passo a passo que essa fé do povo de Deus, por mais que esteja sendo experimentada, ela também está sendo fortalecida. A fé do povo de Deus aqui, por mais que ela esteja sendo experimentada, provada, ela está sendo fortalecida. E Lucas está demonstrando isso. Logo aqui, nesses capítulos, no capítulo 8, dos versos 22 em diante, nós vamos ver uma série de eventos onde os discípulos estão envolvidos com Cristo, onde pessoas estão próximas ao nosso Senhor e a sua fé tem sido fortalecida. Primeiro ponto aqui que nós vamos visualizar, primeiro tipo de fé, não é que nós vamos visualizar sendo provada, mas fortalecida, é a fé dos discípulos de Jesus. Eles disseram, mestre, mestre, não se importa que morramos. E qual foi a atitude de Jesus diante desse grande caos e diante dessa grande tempestade? Cristo se levantou e ele, em outras palavras, disse aos discípulos, vocês não vão morrer, isso é apenas uma provação, isso aqui é para a vida, isso aqui é para o fortalecimento de vocês. E o nosso médico amado vai mostrar, irmãos, então logo depois, nos versos 26 a 39, que possivelmente será o sermão da semana que vem, Jesus Cristo tendo autoridade mais uma vez sobre os demônios. E logo depois Lucas vai mostrar nos versos 43 a 48 desse mesmo capítulo, do capítulo 8, a autoridade de Jesus Cristo sobre as enfermidades. E por fim, o evangelista vai mostrar a autoridade de Jesus Cristo sobre a morte. É como se Lucas estivesse mostrando para os seus leitores que aquilo que traz pavor aos homens, aquilo que é incontrolável aos homens, está sob o domínio de Deus. Nem mesmo a morte pode trazer pavor a Jesus Cristo. Por que essa pergunta? Porque nada traz pavor a Cristo, porque nada surpreende o Mestre. E a resposta é clara, irmãos, aqui, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. E como Deus, Ele é cheio de autoridade, Ele é cheio de poder, Ele governa todas as coisas. Jesus está no barco com seus discípulos, e aqui alguns comentaristas falam, né, que um deles é Fritz Heinecker, um comentarista importante aqui da teologia. Ele fala que Jesus Cristo está trazendo o foco para si mesmo, ao ponto de que ele quer que os seus discípulos percebam que a autoridade não está nas coisas criadas, não está na revelação, mas está no próprio Senhor. O vento e o mar, é como se Heinecker dissesse que o vento e o mar podem agitar-se como quiserem, mas eles não podem ser furiosos quanto à palavra de Cristo. Quando Cristo fala, tudo silencia. Quando Cristo fala, tudo silencia. Irmãos, com certeza os discípulos de Jesus Cristo precisavam dessa experiência de fé. Eles caminhavam com Jesus Cristo e eles já viram Jesus Cristo como um grande mestre, como o Senhor da vida, como aquele que cura as pessoas. Mas agora, irmãos, vejam, os discípulos vão ser provados naquilo que eles têm controle.
Os discípulos vão ser provados naquilo que eles conseguem conviver, naquilo que eles têm domínio. Nós estamos falando do Mar da Galileia. Esse ambiente era um ambiente muito conhecido daqueles discípulos. Eles eram homens experientes. Lucas faz questão de narrar sobre isso. Eles conheciam bem aquele mar. Mas diante desse conhecimento humano, nós temos aqui um conhecimento maior, que é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está sendo revelado. Diante dessa terrível tempestade, o conhecimento de Deus está sendo revelado. Qual é o conhecimento que está sendo demonstrado aqui para os leitores, para aqueles que estão no barco? Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo tem autoridade. Ele não é apenas o milagreiro, ele não é apenas o curandeiro, ele não é apenas o mestre, mas ele é o Senhor. Os discípulos, vejam, eles estão caminhando com Cristo e eles chegam nessa conclusão, nessa pergunta conclusiva: quem é este? A gente só pode conhecer Cristo dentro daquilo que ele se revela a nós. Nós temos um conhecimento de Cristo revelado por Ele mesmo. Tem aqui o conhecimento dos homens, quanto ao mar, quanto ao Senhor. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que é mestre, mas eles precisam conhecer ainda mais o Cristo que é Deus. O evangelista mostra que Cristo tem cansaço. Nós vemos aqui essa dupla natureza de Cristo. Ele tem cansaço e por causa do cansaço ele dorme. Jesus Cristo é verdadeiramente homem, mas ele é Deus, porque quando ele é acordado ele repreende, com uma só palavra ele estanca ventos e mar. Então como compreender, irmãos? Um homem que é homem perfeito e Deus eterno, como compreender? Quem é este que está dormindo, mas que está operando? Quem é esse que enquanto dorme governa o universo, governa o barco, governa a vida dos seus? Quem é este? Quem é este? Este é Jesus, o Senhor da igreja, amados irmãos. Esse é aquele que vai ser, sim, aquele que vai operar milagres, mas esse é aquele que quer ser reconhecido como Deus da criação, como nosso Senhor, aquele que opera no coração dos homens e coloca fé em seus corações. Portanto, meus amados irmãos, esse texto de hoje à noite, ele serve para a gente perceber a autoridade de Cristo sobre o incontrolável, sobre todas as coisas, mas principalmente sobre o que é incontrolável. Nesse caso aqui, a tempestade. A tempestade nos leva a entender que a criação está submissa à palavra de Deus. E o meu objetivo nesse sermão é mostrar, meus irmãos, a autoridade de Jesus Cristo sobre toda a criação, inclusive a autoridade de Jesus Cristo sobre os seus discípulos, chamando-os cada vez mais a confiar em Jesus Cristo, a confiar no seu poder, mesmo em meio às tempestades. Nós, como discípulos do Senhor, somos chamados cada vez mais a confiar no seu poder soberano e absoluto, mesmo em meio às terríveis tempestades que enfrentamos. O que é que Lucas quer nos ensinar, irmãos, aqui sobre esse tema? A autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do homem perfeito. É esse título do sermão, né? A autoridade de Jesus Cristo. Lucas mostra que a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do homem perfeito, conduz os seus discípulos à tempestade. Essa é a primeira verdade que Lucas coloca aqui, que é Cristo quem conduz os seus discípulos. A autoridade, o governo de Deus, o poder de Deus levou os seus discípulos à tempestade. Isso aqui é importante, né, irmãos? Porque como crentes nós não podemos viver uma vida cheia de triunfalismos baratos, né? O que é triunfalismo? Daquela perspectiva de que nós só vamos vencer, vencer, vencer. As igrejas estão cheias de crentes imaturos na fé, porque pensam que a vida cristã está fora do sofrimento, está longe do sofrimento. Inclusive os adeptos da teologia da prosperidade, do bem-estar, a teologia coach ganha muita expressividade no final dos anos 90, se eu pudesse dizer 80, 90, e ela chega aos nossos dias porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por necessidade, ninguém quer passar por sofrimentos. Mas a verdade, irmãos, é que Deus nos leva os discípulos dele ao sofrimento, não apenas para provar a nossa fé, mas Jesus Cristo nos leva ao sofrimento, porque o sofrimento produz crescimento na vida do povo de Deus. E é isso que Lucas está dizendo, que o próprio Cristo levou os seus
a autoridade de Cristo, o governo de Deus, o poder de Cristo levou os seus à tempestade. Lucas começa dizendo isso no verso 22, ele diz assim: aconteceu que num daqueles dias, irmãos, foi esses dias, né, onde Jesus Cristo estava mostrando os ouvintes, que são apenas ouvintes espectadores, e os ouvintes que são ouvintes praticantes. Vocês viram no sermão passado que Cristo está desafiando a fé dos seus ouvintes, dos seus discípulos, porque o tanto que Jesus Cristo prova a fé nesses capítulos é algo tremendo, sabe? É algo grandioso. Ele prova a fé dos seus discípulos para que os seus discípulos pudessem confiar que eles poderiam produzir bom fruto, mas o bom fruto apresentado na parábola do semeador só é possível se tiver a fé verdadeira no coração e a prática verdadeira dessa fé nessa vida do discípulo. Nós percebemos, por exemplo, que Jesus Cristo tem poder sobre os demônios, ao ponto dele curar Maria Madalena, e aquela mulher ali, ela pôde praticar a verdadeira fé, porque a fé que chegou no seu coração transformou tanto aquela mulher, que ela deixou de ser uma mulher que estava preocupada com seus próprios interesses e começou a servir a Jesus Cristo. A gente percebeu que até a família de Jesus, ela foi questionada, no bom sentido da expressão, no sermão passado. Em que sentido? Que tanto Maria como os irmãos de Jesus foram questionados sobre a obediência a Jesus Cristo. Ele disse: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que têm fé, que praticam o Evangelho, que são verdadeiros discípulos de Jesus. E a gente percebeu que tanto Maria como os irmãos de Cristo, né, irmãos, eles não estavam testando Jesus, rogando para si autoridade. Eles estavam ali, como a gente viu na semana passada, tentando avaliar como é que estava o mestre, a saúde espiritual dele. Mas mesmo assim, Cristo quis trazer uma grande lição, dizendo: olha, está vendo Maria, está vendo os meus irmãos, eles são minha mãe e meus irmãos mesmo, fazem parte da minha família, porque os seus corações são obedientes à minha palavra. Então agora, irmãos, Jesus Cristo está mostrando, e através dessa narrativa de Lucas, que até os obedientes, naqueles dias, em um daqueles dias, depois de tudo isso, Jesus Cristo está mostrando que até os obedientes passam por grandes tempestades. As tempestades não nos deixam, elas estão nesse mundo. Os mais obedientes passam por dificuldades. Quem são os mais obedientes aqui? Quem são aqueles que obedecem verdadeiramente o Senhor? São os discípulos dele. Maria chegou num nível de comunhão e intimidade com Cristo. Os discípulos chegaram num nível anterior de comunhão e contato com Cristo. Eles conheceram uma grande realidade. Eles conheceram a realidade que eles pertenciam à família de Deus. Mas agora, depois de tudo isso que Jesus explicou, aqueles que conhecem, que entendem, que são da família de Deus e que são obedientes, era natural que a gente agora começasse a visualizar um outro cenário, né? Para os da família de Deus só vai vir coisa boa. Para os da família de Deus só vai ver bonança. Mas não é isso que o Evangelho mostra. Ele começa mostrando que justos e injustos passam por dificuldades nessa vida. Agora o ponto, irmãos, aqui não é mostrar as dificuldades. O ponto aqui é o crescimento que os discípulos têm. Porque até esses que estão com Jesus no barco, eles passarão por dificuldades. Lucas diz que num daqueles dias, Jesus Cristo disse para eles: nós vamos para o outro lado do lago. Vamos para outra margem do lago. Passemos para outra margem do lago. Veja que esse verbo aqui, né, passar, é atravessar mesmo. E no grego, esse verbo traduz uma ideia de travessia completa. Então, no português, dá para a gente perceber isso, né? No português, dá para a gente imaginar isso. Passemos para o outro lado. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês vão passar para o outro lado. E a gente: vamos mesmo, Senhor? Vão. É uma ideia assim no português. Mas no grego não. No grego é como se Jesus estivesse dizendo: vocês vão entrar no barco e é certo que vocês vão chegar no outro lado da margem. É certo que vocês vão chegar no outro lado do lago. É uma travessia completa. Então essa ordem já contém uma promessa aqui. Jesus disse: entrem, passemos e chegarão. Vocês terão um propósito e um destino. Vocês estarão no lugar certo. Irmãos, esse lago
Escatologicamente, ele lembra da nossa peregrinação cristã. Não sei se vocês estão percebendo. A igreja é esse barquinho onde os discípulos estão, e a igreja é esse barco que sofre as aflições desse mundo. Nós estamos constantemente, como povo de Deus, entre os discípulos de Cristo, conhecendo mais da bondade e das misericórdias de Deus, mas estamos sendo pressionados e atacados de todo lado. Essas grandes angústias provam a nossa fé, e nós, na igreja de Deus, no barco de Deus, no povo de Deus, às vezes perguntamos a Cristo: Senhor, não se importa que morramos? O Senhor não percebe as nossas agonias, as nossas necessidades? E é como se Cristo dissesse para nós nessa noite: sim, eu sei, mas é certo que vocês vencerão todas as adversidades dessa vida, todas as adversidades dessa vida, porque eu prometi a vocês que vocês estarão comigo no outro lado do rio, no outro lado da margem. Meus amados irmãos, é certo que essa travessia vai acontecer. Eles partiram. Então o verbo aqui partir traz a ideia de içar as velas, iniciar oficialmente toda aquela navegação. Então essa linguagem aqui, partiram, para nós é algo bem simples, mas para o grego, essa palavra em grego aqui tem um termo muito pesado. Partiram com experiência, partiram rumo a uma navegação que era certa, partiram com toda a experiência náutica possível, alçaram as velas, estavam no barco com toda a consciência e experiência de que chegariam ao outro lago. Mas enquanto navegavam, é uma outra expressão que Lucas coloca agora no verso 23, enquanto navegavam. Vejam que em meio a toda a experiência, que em meio a essa ordem com promessa, foi que a tempestade aconteceu, irmãos. É nesse ponto. Elas são assim, repentinas mesmo. Quando tudo está bem, quando tudo está numa calmaria, quando aparentemente tudo está dando certo, Cristo nos prova com as tempestades. Cristo nos prova com os desafios. Agora, irmãos, eles tinham aqui um grande desafio. Eles precisavam confiar na promessa de Jesus Cristo. O verso 23 diz que eles partiram. Essa partida foi real, foi histórica, foi concreta. Eles estavam agora navegando, continuando a travessia. Mas enquanto eles estavam na travessia, algo precioso acontece. O verso 23 diz assim: ele adormeceu. Ele adormeceu. Essa expressão aqui no grego quer dizer exatamente isso, que Jesus tirou um sono, um bom sono, um sono profundo. Nesse momento de paz para Cristo, começa a tribulação para os seus. Nesse momento de calmaria para o Senhor, começa o caos para aqueles que o acompanham. Irmãos, como é bom, né, ver o nosso Senhor assim, não é? Exaltado aqui em Lucas. Lucas narra um Cristo para nós nessa noite, que está sempre pleno, que está dormindo, que conhece todo o futuro, mas que descansa no poder do Pai, que descansa na misericórdia de Deus. Como é bom olhar para um Deus humano agora, um Cristo encarnado, um Deus homem, se eu pudesse dizer assim, ver que Ele abandonando a sua glória, deixando toda a sua glória, ainda assim nada o frustra. Cristo sabia que a tempestade chegaria daqui a em breve, mas ainda assim há uma noção em Cristo que o poder de Deus é maior do que o poder das tempestades. Cristo mostra aqui, irmãos, aquilo que o salmista disse no Salmo 3, em paz eu me deito e durmo, porque só Tu me faz dormir em segurança. O salmista disse isso. No Salmo 4 ele diz que eu só me levanto porque Tu me sustens. E aqui Cristo está mostrando, irmãos, que os servos de Deus devem ver assim: o caos está próximo a nós, mas nós estamos em paz porque estamos em Deus. Isso tudo está acontecendo, eles estão navegando, são homens experientes, Cristo dorme
e agora veio sobre eles uma grande tempestade. No verso 23, sobreveio uma grande tempestade. Essa grande tempestade aqui é grande mesmo, é algo grande mesmo. A ideia aqui, no grego, é uma tempestade tão violenta, tão grande, que é impossível não naufragar. A ideia aqui é como um turbilhão, como uma bomba, como algo que é explosivo e repentino, tibufo, um furacão que veio. Irmãos, como nós sabemos que o Mar da Galileia está a 210 metros abaixo do nível do mar, é natural que isso aconteça, sabe? É natural que aconteça alguns tornados, algumas tempestades. Por quê? Porque o mar está abaixo, o mar está abaixo do nível, né? O lago está abaixo do nível do mar. Mas, irmãos, tão violenta assim só pode ser por causa de Cristo. Uma tribulação, uma tempestade tão violenta assim foi obra de Deus, foi obra repentina e de Deus. Isso, irmãos, dá calma ao nosso coração nessa noite. Esse sermão é para acalmar o meu e o seu coração nessa noite, porque não pense que quando você estiver na sua maior provação, você estará sozinho. Não pense assim. Cristo está conosco. Cristo não dorme. Cristo nos acompanha em nossa viagem e na nossa travessia. Lucas está narrando isso. Foi o Senhor que trouxe a tempestade, irmãos. E se foi Deus que trouxe aquela explosão sobre aqueles, é porque o Senhor queria aumentar a fé do coração deles. O barco ia se enchendo de águas. A tempestade foi grande mesmo para Lucas, e a ideia aqui é que eles estavam pegando tudo que fosse possível para tirar essa água, balde a balde, e quanto mais eles trabalhavam, irmãos, vejam os esforços deles, percebam que eles estão lutando, eles não só estão desesperados, não, eles estão desesperados, mas eles estão trabalhando, eles estão lutando, eles estão remando, eles não aceitam a derrota, eles não aceitam a ideia de que tudo está perdido, porque Cristo está com eles, sim, mas eles são servos do Senhor, eles entendem que aquele barco precisa chegar do outro lado, e eles trabalham, mas não há nada que eles possam fazer, porque a tempestade vai derrubar aquele barco, irmãos. A tempestade vai trazer a morte para aqueles. A ideia aqui é exatamente essa. O barco ia se enchendo de água, e cada vez mais a água ia tomando. A luta agora não só é entre o vento e Cristo, a luta agora não só é entre o barco e as ondas, a luta agora é entre as águas e o povo de Deus, irmãos. Eu não sei se vocês percebem, mas um texto como esse nos lembra da criação. É por isso que Lucas está mostrando isso, que o Espírito do Senhor estava acima das águas. As águas não podem com o nosso Deus, meus amados irmãos. A força das águas não é maior do que o nosso Deus. Eles corriam um grande perigo. A ideia aqui que Lucas colocou no verso 23 é que o perigo era algo contínuo, crescente, como eu já acabei de mostrar a vocês. Não era apenas uma imaginação dos discípulos. Será que nós vamos afundar? Não, irmãos, o nível do perigo era esse. Eles estavam dizendo, nós vamos afundar. Mas ainda assim estamos tentando tirar a água do barco. E um deles tem uma iniciativa maravilhosa, quem sabe alguns deles aqui. Veja o que é que diz. Os discípulos foram acordá-lo. Os discípulos. Não sabemos se apenas um, a ideia aqui é que mais de um, mas é a ideia que todos aqui, se a gente pudesse pensar assim, depois de tanto remar e tanto lutar, eles chegaram e correram atrás do mestre e disseram assim: Senhor, nos ajuda, nos ajuda. A tempestade é maior que os nossos esforços. A tempestade vai nos vencer. Eu sei que o Senhor disse que nós chegaremos do outro lado, mas a tempestade está nos vencendo. Ajuda-nos. Vocês percebem? Vocês percebem que esse trabalho aqui de Jesus Cristo é um trabalho de Deus na vida dos seus? Porque a semelhança dos discípulos somos nós, irmãos, em meio ao caos, em meio às aflições da vida, nós nos reunimos em oração. Nós tomamos providências para vencer as doenças, as calamidades.
nós nos reunimos como povo de Deus para fortalecer a fé um dos outros, mas tem coisas, irmãos, que só Cristo pode fazer, só o Senhor pode fazer. E a boa notícia é que Ele faz, irmãos. Os discípulos estavam ali trabalhando, a igreja trabalha, os discípulos estavam tirando as águas do barco, a igreja faz isso também, ela luta contra as intempéries da vida, mas só Cristo, somente Cristo, só Cristo pode nos salvar, meus amados irmãos. O homem que estava ali dormindo era o Deus da história. O homem que chamou há pouco tempo de irmãos, de família da fé, agora se apresenta como aquele que é o Senhor do mar, que é o Senhor da história, que é o dono do barco, que é o dono do destino. No Antigo Testamento, irmãos, todas as vezes que o mar era citado como algo caótico, como algo de forças incontroláveis. Salmo 65:7 vai apontar um relato interessante para nós nessa noite. Olha o que aqui diz aqui o salmista, quanto ao domínio, à força do mar. Salmo 65, o texto diz assim. O texto diz assim: (65:7) diz assim: a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração. Eu li o Salmo 62 para os irmãos. O salmista dizendo isso no Salmo 62, o verso 7. Mas agora olhe o Salmo 65, a estrofe 7. Veja a relação. Ó Deus, o Senhor é minha salvação, a minha honra, o que me defende. E perceba agora a relação com 65:7. Tu acalmas o bramido dos mares, o bramido das ondas. Mas não somente isso, Deus também acalma o barulho das nações. Tremem os habitantes da terra distantes diante das maravilhas. Do nascente ao poente desperta as canções de alegria. Porque nós cantamos, ó irmãos, que o Senhor está controlando as ondas, que está no domínio, que Ele domina os mares, que Ele domina o bramido, a violência, a força do mar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor que controla a fúria dos mares. Ele está conosco dentro do barco, irmãos. Ainda que aqueles discípulos não compreendessem plenamente essa ideia de Cristo como o Senhor da criação, imagine, você está com uma pessoa que é o Deus eterno. Imagine essa cena. Rapaz, Ele é Deus mesmo, hein? Imagine essa cena. Mas, irmãos, os discípulos estavam enxergando vento, água e uma ameaça de morte. Mas Lucas está conduzindo a gente. Enquanto os discípulos estão lutando contra o caos, o Senhor está dormindo. A tempestade, irmãos, não está aqui para revelar apenas o perigo do mar, não é isso. Essa tempestade aqui proposital que acontece, trazida por Deus, não está apenas para mostrar a força do mar. Mas essa tempestade aconteceu para que os discípulos percebessem quem estava com eles no barco. Essa tempestade não aconteceu para que as pessoas observassem a fúria do mar, mas para que os discípulos observassem quem estava com eles no barco. Irmãos, muitas vezes, irmãos, as tempestades chegam nas nossas vidas. E o ponto principal que eu estou defendendo aqui, que Lucas está defendendo nessa primeira parte desse verso, é que as tempestades que mais nos atemorizam são aquelas que aparentemente nós temos controle sobre elas. Foi o que aconteceu. Eles iam para o lago e exatamente no lago foi que Deus quebrou as pernas dele. Ou seja, a ideia aqui é exatamente essa. Alguém que é um administrador financeiro, ele não consegue suportar o caos financeiro. Alguém que consegue administrar corretamente o seu negócio, de repente Cristo quebra ele nessa área das finanças. Alguém que se acha o super-homem, ele aconselha casais, ensina as famílias, é exatamente o seu casamento que vai passar por provação.
alguém que está buscando saúde ou que controla a saúde, é exatamente na saúde que Deus vai tocar, vai trazê-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque nessa hora que o caos chega, é a hora que Deus mais aperfeiçoa o nosso coração. Porque quem confia no dinheiro está perdido, quem confia na saúde está perdido, quem confia na família está perdido, mas quem confia em Cristo vencerá todas as coisas. Onde está Jesus? Essa é a pergunta que os discípulos estão fazendo, dormindo enquanto nós estamos lutando com essas águas. Lucas diz exatamente isso. Ele está dormindo, sim, fisicamente, mas ele está governando soberanamente. O mar é violento, as águas estão inundando tudo, mas descansem o coração de vocês, porque Cristo não deixará vocês à deriva. A morte não pode vencê-los, porque o comandante dessa embarcação está com vocês, de olhos bem abertos. Amém, meus amados irmãos? Uma segunda coisa que nós percebemos aqui, irmãos, é que a autoridade de Jesus Cristo, do homem perfeito, conduziu esses às tempestades. Para quê? Para tudo aquilo. Mas agora, a autoridade do homem perfeito submete a criação à sua palavra. Submete a criação à sua palavra. Olha o que aqui o texto diz no verso 24. Chegando-se a ele, despertaram-no. Então, a ideia aqui é que, do verbo chegar, é que foram se aproximando, indo até ele rapidamente. Então, esse verbo quer mostrar que os discípulos lutaram, mas não conseguiram. E aí eles recorreram àquele que poderia lhes salvar. E de repente, irmãos, esses homens experientes aqui finalmente chegaram ao seu limite. Finalmente esses homens chegaram ao seu limite. Como é bom, irmãos, quando nós passamos pela prova e finalmente chega no nosso limite. Como é bom. Cristo nos quebra. E quando a gente diz assim, Senhor, não tem mais solução, aí Ele chega com a sua mão poderosa. Oh, meus amados irmãos, como a confiança aumenta quando Cristo age. Ele vai agir, Ele precisa agir, porque senão nós vamos morrer. E o texto continua dizendo que eles vão até Cristo. Olha, irmãos, eles estão indo até Cristo. É como nós vamos até Cristo em oração. O tempo todo falamos com Ele. Estamos sempre, é uma constância aqui. O aproximar-se é uma constância. Mas chega um momento que Ele é despertado. O verbo diz, o texto diz, despertaram-no. Então aqui a ideia é, alguém acordou ele bruscamente, ele estava num sono tão bom, e alguém, os discípulos, acorda, mestre, e finalmente ela acordou. Então a cena agora, ela sai dessa transição do sono para a ação. Jesus Cristo abençoou aquele povo, irmãos, porque eles conseguiram suportar a provação mesmo no silêncio de Deus. Aquele povo foi aperfeiçoado porque eles conseguiram suportar a aflição e a provação mesmo no silêncio de Deus. Nós, irmãos, somos muito bem-aventurados quando Cristo nos prova e aparentemente não fala conosco. Quando Cristo nos prova e aparentemente Ele está apenas dormindo, somos muito bem abençoados. Eles estão aqui e felizes são esses. Como são bem-aventurados esses, como revelam que são da família de Cristo esses, que suportam a aflição, mesmo sem a aparente resposta de Deus, que suportam a provação, mesmo sem a aparente resposta do nosso Senhor. Cristo está aperfeiçoando, mestre. A ideia aqui, a palavra é epistata no grego, que quer dizer mestre, supervisor, chefe das nossas vidas, chefe dessa embarcação. Epistata quer dizer mestre, ou supervisor, ou talvez mestre. 3
predicados para essa palavra mestre. Os discípulos confiam, irmãos, em Cristo. Eles estão tentando ali, mas essa luta não é entre eles e o Senhor. Pelo contrário, eles estão até a certo ponto pensando que eles conseguem ajudar o Senhor a vencer as tribulações. Eles conseguem até salvar Cristo, porque Cristo está dormindo. Somos assim, às vezes pensamos que os nossos esforços podem ajudar a Deus, mas quando recorremos a Cristo verdadeiramente, Ele se levanta, Ele mostra que Ele é o supervisor da nossa vida, que Ele é o chefe da nossa embarcação, e eles dizem assim: Senhor, não estás percebendo que estamos perecendo, nós estamos sendo destruídos, a nossa dor é intensa. O naufrágio, Senhor, já começou, o Senhor sabe disso. A morte, ela não é mais uma possibilidade, agora a morte é algo real. A água avançou, o caos, tudo avançou. Então Jesus, Ele agora se levanta, e essa é uma das cenas mais belas do Evangelho de Lucas, e eu queria marcar a sua noite com essa cena. Cristo sendo supervisor das almas, sendo supervisor da embarcação, Ele se levanta e de forma majestosa, Ele olha para o mar, para a fúria dos ventos e diz: acalmem-se. E instantaneamente, quando Ele repreende, a forte tempestade submete-se à palavra de Cristo. Jesus diz: parem! E o mar e os ventos e a tempestade parem. É instantâneo. O poder de Cristo, ele não é pequeno, ele não é médio, ele não é grande. O poder de Cristo é absoluto. E veja que as forças, o incontrolável está abaixo do seu poder. Quando Cristo diz faça, é feito. Lucas está mostrando aqui, irmãos, que esse mesmo verbo repreendeu, ordenou com autoridade, foi o verbo que Cristo utilizou lá nos demônios. O demônio na sinagoga estava fazendo com que aquele homem ficasse totalmente fora de si. Cristo diz: Satanás, demônio, em outras palavras, pare. E o demônio instantaneamente parou. Agora Cristo está dizendo: vento e mar, parem. Angústia, naufrágio, caos, pare. E é instantâneo. Então é como se nós tivéssemos aqui, irmãos, uma cena personificada. Nós temos de um lado um Deus eterno, Senhor absoluto da história, num barquinho com alguns homens falíveis, com alguns homens pequenos, e nós temos do outro lado da luta o mar e o vento e a fúria das ondas. Quem é maior? Aparentemente o mar e o vento. Quem é maior? Jesus Cristo, irmãos. O dono daquele barquinho, o dono daqueles discípulos, o dono daqueles homens de pequena fé. De repente, irmãos, toda a cena, ela é controlada, tudo cessou, veio uma grande bonança. O verbo que Lucas colocou aqui, cessaram, é a ideia assim de uma interrupção imediata. Acabou-se. Lucas registra então que veio uma grande bonança. Acabou, irmãos, o caos. O caos acabou porque a palavra de Deus chegou. O caos acabou porque a palavra de Deus chegou, meus amados irmãos. Às vezes, irmãos, a gente está na igreja e a gente não valoriza a palavra de Cristo. Às vezes, nós passamos domingo pós domingo ouvindo os sermões, ouvindo as aulas da escola bíblica, e nós não damos o devido valor à palavra de Cristo. Mas eu queria que você percebesse agora, até onde Lucas tem nos levado aqui nesse texto. Ele mostrou anteriormente que quando Cristo falou, o mais atormentado dos homens foi libertado. Ele falou agora e os poderes maiores desse mundo, vento e mar, cessaram. Oh, meus amados irmãos, como o nosso coração precisa ser governado por esse Senhor. Como nós precisamos acreditar no nosso Deus, mesmo em meio à tribulação, meio ao caos. Sabe por quê, irmãos? Porque o que está relacionado ao nosso respeito já está escrito, está na palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus, meus amados irmãos. Nós precisamos acreditar mais na palavra de Deus do que no milagre nessa noite. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus ela é majestosa. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos.
Lucas está mostrando, irmãos, que essa paz, ela só foi gozada por causa da palavra de Deus. Diretamente, esse nome Yahvé era levantado no passado. E aqui a gente vê, por exemplo, como o Salmo 89, 9, o salmista dizendo assim: tu dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amaínas, O que é isso, irmãos? O Salmo 189, estrofe 9, está dizendo assim, que é o Senhor que controla, que acalma, que junta. É como se o Senhor fosse, na verdade, o grande marinheiro dos mares, o grande Senhor das embarcações. O texto, o verbo aqui, a palavra, né, epistata, que nós acabamos de dizer, a palavra aqui que os discípulos disseram, epistata, mestre, supervisor, é exatamente isso, né, irmãos? O Senhor é o dono de todas as coisas, o que governa todas as coisas. Um grande comentarista bíblico, né, um irmão nosso, disse assim, Grant Osborne, ele disse assim, que Jesus, ele aqui não pediu apoio ao céu, Jesus aqui não fez nenhum tipo de encantamento, nem realizou nenhuma coisa que envolvesse uma mandiga, um poder externo. Ele apenas se levanta e fala, irmãos, ele apenas se levanta e fala, e então a embarcação recebe toda essa calmaria. Meus irmãos, como discípulos nessa noite, nós somos chamados a não ver apenas os ventos, não vê apenas as ameaças da morte. Lucas está nos conduzindo, irmãos, a perceber aqui uma coisa impossível aos olhos nus, aos olhos humanos. Nós percebemos nessa noite que o nosso Senhor tem poder sobre tudo que é incontrolável. É essa a verdade que Lucas quer colocar no nosso coração. Eu não sei quais são as suas angústias da sua semana, eu não sei o que acontecerá amanhã na sua vida, se Deus vai dar essa oportunidade de você viver um dia amanhã, mas você precisa sair daqui nessa noite com essa certeza: Cristo governa o incontrolável. Não tenha medo, não aflige o seu coração. Cristo está com o seu povo, Ele permanece com o seu povo sempre. Louvado seja Deus por Cristo. Por fim, meus amados irmãos, Lucas mostra que a autoridade do homem perfeito confronta a fé pequena dos discípulos dele, né? No verso 25, o homem perfeito diz: onde está a vossa fé? Veja, depois de tudo isso que eles aprenderam aqui, o Senhor não começa consolando aqueles homens. Irmãos, perceba. Irmãos, perceba. Irmãos, vejam isso. Quando aqueles discípulos passam por aquela tribulação e vencem aquela agonia, o Senhor Jesus Cristo não chega para eles e diz assim: rapaz, que coisa boa, né? Agora está tudo bem, né? Vamos voltar para as nossas atividades. Eu vou dormir mais um pouquinho, viu? Se vocês quiserem, pega um peixinho, joga redes no mar. Por quê? Porque está tudo bom agora, né? Jesus não fala isso. Ele fala exatamente isso. Onde está a fé de vocês? E é por isso, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo coloca a tribulação na nossa vida. E é por isso que Deus vai colocar a tribulação amanhã e depois. Enquanto vivermos nessa vida, o apóstolo Paulo diz que em tudo nós somos perseguidos, atribulados, em tudo nós somos perseguidos, somos tratados como o lixo, a escória da humanidade, porque o Evangelho, ele é exatamente essas boas novas de Deus que nos salva, mas o Evangelho também é essas boas novas de Deus que nos faz viver uma vida de sofrimento aqui, tendo a certeza de uma vida de glória na eternidade. Sofremos aqui para não sofrermos lá, padecemos aqui para sermos aperfeiçoados aqui e irmos ao Senhor e vivermos com Ele sempre. Onde está a fé de vocês? Quando o dinheiro falta na nossa casa, Jesus está dizendo: onde está a fé de vocês? Quando a saúde falta na nossa casa, é o Senhor se levantando e dizendo: onde está a fé de vocês? Quando a família aperta, é o Senhor dizendo: onde está a fé de vocês? O verbo está aqui, irmãos,
para comprovar isso. Onde está a fé de vocês? Eles estavam possuídos de grande temor, mas depois, irmãos, que Cristo faz tudo isso, o texto diz que eles ficaram cheios de admiração, e o texto mostra quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Meus amados irmãos, depois desse confronto de Cristo, nós caminhamos num caminho mais seguro, mais reto, mais inabalável. O caminho aqui, irmãos, é um caminho mais aperfeiçoado. Cristo ordenou e agora o mar se acalmou. As tribulações servem exatamente para isso, irmãos, para confrontar a nossa fé, para nos aproximar de Deus, para nos fazer discípulos mais experientes. Veja, no Antigo Testamento, Jonas viu o mar sendo governado por Deus, viu um grande peixe sendo governado por Deus. Em Isaías 51:10, o povo de Israel pôde exclamar, afirmar que Deus domina sobre as profundezas das águas, as fendas das águas. Os tsunamis não são maiores que o nosso Deus. Agora, irmãos, os discípulos de Cristo, simples homens, puderam contemplar o Deus de Jonas, o Deus que estava com Jonas no mar, o Deus que estava com Israel nas profundezas das águas. Agora os discípulos puderam dizer certamente: esse é o nosso Deus. Meus amados irmãos, a tempestade revelou algumas verdades aqui, algumas coisas aqui. Primeiro, ela revelou a fragilidade da fé dos discípulos, né? Porque homens tão experientes, pessoas que caminhavam tanto com Cristo, tantas experiências, mas ainda assim duvidavam do poder e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Assim somos nós. Mas aqui nós também vemos a majestade do Senhor. É um confronto. Veja a nossa incapacidade. Saia daqui nessa noite com esse retrato bem visto aqui. A nossa incapacidade, duvidamos de Cristo. Veja do outro lado o outro retrato. Cristo é majestoso. O mar obedece à sua voz, porque toda a criação está submissa à voz de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, esse sermão nos mostrou que essa cena começou em paz, passou por um terrível medo e chegou à paz novamente. Nessa noite, meus queridos, o homem perfeito, ele aparece em nossas vidas. Os discípulos entraram naquela travessia e nós também estamos vivendo uma grande travessia. Os discípulos estavam confiando na promessa de Jesus Cristo, mas eles foram confrontados com as tempestades da vida. Nós também somos provados e somos confrontados. Onde está a fé de vocês? E é por isso que nós cantamos aquela canção que diz que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. A nossa paz é Cristo, meus irmãos. Quem é este? Essa pergunta foi respondida. Este é aquele que os demônios obedecem, este é aquele que as enfermidades obedecem, este é aquele que tem um grande ensino, este é aquele que é o mestre dos mestres, este é aquele que é o verdadeiro homem, este é aquele que é o verdadeiro Deus, este é aquele que é o filho de Maria, mas esse é aquele que é filho de Deus, esse é aquele que é o verdadeiro semeador, esse é aquele que é a verdadeira semente, esse é aquele que prepara a terra para que a semente caia, esse é aquele que rega a terra, esse é aquele que dá fruto, esse é aquele que frutifica, esse é aquele que liberta dos demônios, esse é aquele que restaura as vidas, esse é aquele que coloca pessoas para servir, esse é aquele que usa todos os ricos e os pobres para a sua missão, que salva pessoas de diferentes classes, esse é aquele que caminha com os discípulos, esse é aquele que não nega nada, aquele que ele ama, esse é aquele que não deixa de pregar a palavra, mesmo diante da sua mãe e dos seus irmãos. Esse é aquele que dorme enquanto a tempestade se levanta, mas esse é aquele também que se levanta com autoridade e diz assim: mar, se acalme, vento, se acalme. Esse é o nosso Senhor, irmãos, o Deus da igreja. A igreja continua firme em meio às tempestades desse mundo. A igreja continua firme em meio às tempestades, porque a igreja sabe que ela é o povo de Deus. As ondas estão aí à frente, as ameaças podem trazer essa ideia de destruição, mas nós estamos firmes, meus irmãos. Não basta olhar simplesmente para frente, olhe para dentro de nós.
Cristo está no nosso coração, Ele está no nosso barco. O homem perfeito continua com seu povo, o Senhor da criação continua governando o nosso coração nessa noite. E Ele está dizendo assim para nós: eu controlo o mar, mas eu governo também o coração pequeno de vocês. Confiem no meu poder e na minha autoridade absoluta sobre as suas vidas. Meus irmãos, nessa noite eu quero aplicar esse texto para a gente. Primeira coisa que esse texto mostra, irmãos, que muitas pessoas que convivem na igreja, elas têm conhecimento de Jesus, mas isso não significa que pessoas que têm o conhecimento em Jesus Cristo confiem verdadeiramente nele. Vocês viram aqui as experiências dos discípulos, eles tinham conhecimento de Jesus, mas a prova na vida dele foi para que eles pudessem desfrutar verdadeiramente da confiança em Jesus Cristo. Os discípulos confiaram mais no Senhor depois daquela grande agonia. Segunda coisa, irmãos, que nós precisamos entender nessa noite é que Cristo deve, ou na verdade Cristo, Ele governa completamente as nossas vidas. Aqueles discípulos estavam tentando tirar a água do barco, mas só Cristo pôde remover completamente aquela tempestade. Ainda hoje, irmãos, se o nosso coração está desanimado, se a nossa realidade espiritual está enfraquecida, nós precisamos olhar para Cristo e dizer: Senhor, Tu que governas céus e mar, governe ainda hoje a minha vida, governe ainda hoje o meu coração. Nessa noite, irmãos, nós precisamos sair daqui entendendo que as frequentes tempestades chegam na vida dos servos de Deus, mas na verdade elas são instrumentos de Deus para aperfeiçoar a nossa incredulidade. Ó, homens de pequena fé, deixa eu fazer uma pergunta a vocês: quantas vezes Deus não já deu o pão de cada dia? Quantas vezes Deus não já nos mostrou que Ele é o Deus que cura? Quantos milagres nós não já tivemos da parte de Deus, mostrando que Ele é o Senhor, que Ele é bondoso, que Ele é galardoador? E por que, irmãos? Eu digo isso para mim também, tá? Eu estou com vocês nisso. Porque todas as vezes que a agonia chega no nosso coração e a tempestade chega, a gente pensa que Deus não vai nos salvar. Nunca faltará pão e peixe para os discípulos de Jesus. O mar sempre vai ser acalmado. Vivendo aqui nesse mundo ou na glória com Cristo, o mar sempre se acalmará, porque o Senhor governa sobre todas as coisas. As tempestades servem para quebrar a nossa incredulidade. Irmãos, o nosso maior problema não são as tempestades. O nosso maior problema não são as nossas tempestades, mas o nosso maior problema é a nossa falta de fé, o nosso coração que não confia no Senhor. Diga assim nessa noite: Senhor, governe novamente o meu coração. Me perdoe porque de novo eu assumi o controle desse barco. Assuma, Senhor, o teu lugar, assuma a primazia da minha vida. E por fim, irmãos, a nossa maior necessidade não é um mar calmo. Nós não precisamos de um mar calmo, irmãos. A nossa maior necessidade é enxergar que Cristo está do nosso lado nas maiores angústias da nossa vida. Você não precisa de paz sem Cristo. Você precisa de Cristo, a verdadeira paz. Que a paz de Deus inunde o seu coração de alegria e que você saia dessa igreja nessa noite mais confiante na autoridade do homem perfeito, porque Ele é Senhor sobre a criação e Ele governa o seu coração, meu irmão. Ele governa a sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos orar.